Oi, gente. Vamos lá, estamos aqui de volta. Hoje eu pensei num vídeo falando sobre o masculino, né? Essa semana comecei uma série de brincadeiras no canal, né, do Instagram sobre o que o homem quer. Então esse vídeo aqui, eu acho que quem são os principais interessados nesse vídeo são, enfim, as mulheres que gostam de homens, né? Enfim, que tem que lidar com o masculino, né, nos dias de hoje. Então eu acho que esse é um problema bem interessante, é uma coisa que me ocupa. Iria fazer parte do meu... Eu escrevi um capítulo só sobre o masculino. Então eu tinha feito 7 capítulos, né? Acabei desmembrando em 3, e o segundo volume em 3, e o masculino ficou de fora. Eu acredito que pode virar um livro, né? Porque temas não faltam, né? Então hoje, assim, né, sobre o que eu gostaria de falar a respeito do masculino, né? Em primeiro lugar é o público. Então eu acho que vocês que, enfim, né, tanto o público hétero que hoje está ficando heterofóbico, né, como algumas pacientes que eu atendo chamam, né, tipo assim, ai Paulo, lidar com homens está cada vez mais difícil. Então o pessoal está ficando evitando, né? Eu estou vendo uma série de pacientes evitando se relacionar com homens, né? Porque estão um pouco traumatizadas. Então, a minha proposta aqui é tanto dissecar o que está acontecendo com o homem nos dias de hoje, quanto dar também ao público feminino aí, que lida com os homens, né? E até mesmo aos homens que estão assistindo e porventura vão assistir esse vídeo, né? Algumas ferramentas para se auto-elaborar, né? E se tornar, vamos dizer assim, parceiros e pessoas mais legais, tanto nas relações amorosas quanto nas suas relações existenciais, familiares e por aí vai. Né? Eu acho que essa é uma grande questão, né? Qual que é, digamos assim, o papel do masculino hoje? Né? E a gente tende a ficar um pouco perdido, né? Qual que é dos homens hoje em dia, assim, né? O que está acontecendo com o masculino? Acho que temos algumas linhas mestras, assim, de perspectivas com relação ao masculino. E, bom, eu gostaria aqui no decorrer desse programa, desse vídeo, de debater e discutir algumas linhas nessa busca pelo que é o masculino. Então vamos lá, né, pessoal? Por onde é que a gente começa, né? Então, seguindo o meu roteirinho, vai, a primeira coisa que eu trouxe que me veio à cabeça foi fazer uma paródia da Simone de Beauvoir, né? Quando ela fala que a mulher não nasce mulher, ela torna-se uma, né? E até contextualizar o existencialismo no qual ela se insere, que tenta desconstruir certos modelos, né, de, vamos dizer, de sexualidade, né, principalmente do feminino como um objeto do masculino. Então, por isso que, assim, muitas autoras, principalmente feministas, né, das quais a Simone é um grande referencial, vão criticar, né, assim, a objetificação do feminino. Né? E dentro dessa linha, claro, o ponto é desconstruir essas objetificações, desconstruindo certos modelos de comportamento que a gente herda da tradição, vamos dizer assim, né? Como se fosse uma coisa sagrada, né? E aí a gente vai reproduzindo certas relações de submissão e exploração, né? Por exemplo, a mulher tem que cuidar dos filhos, mulher tem que ser dona de casa, mulher tem que ser parideira, mulher, sei lá, não pode reclamar, não pode reivindicar nada, tem que ser submissa ao marido, né? Aquelas coisas que a gente vai ver também muito aliada, talvez, a uma perspectiva religiosa cristã, né? Que vai dizer que o homem é o cabeça da casa, da família, né? O homem é o cabeça da mulher, sei lá. Que se inspira em alguns trechos bíblicos. Claro, muito também, né? Às vezes forçadamente, né, utilizados para colocar a mulher num papel, às vezes, não é às vezes, né, completamente submisso e obediente, e, vamos dizer, inofensivo, né, maleável, claro, aos interesses do masculino. Né? Então, hoje a gente vê um masculino completamente
confortável, né? Por quê? Porque a mulher tem que cuidar da casa e trabalhar, né? Então eu brinco que a revolução feminista só, né, lascou a vida das mulheres, né? Porque os homens continuam com o burro na sombra, né? Digamos assim. Então eu acredito que essa questão da Simone de Beauvoir, né, no sentido de questionar certos lugares essenciais, uns lugares, umas categorias que a gente herda, vamos dizer, para emancipar, né? Então o existencialismo vai muito nessa linha, assim, né, de questionar, né, alguns lugares existenciais para nos emancipar deles, né, para nos dar mais liberdade, né, para que a mulher seja o que ela quiser, né, vamos dizer assim. E diante dessa fala da Simone de Beauvoir, eu gostaria de localizar o masculino, né, justamente como uma coisa assim, né, que o homem não nasce homem, né, e ele nem quer se tornar homem, né? Então assim, eu brinco que o homem hoje em dia não quer se tornar porra nenhuma, né, não quer se tornar nada, né? Então assim, se der para ele viver o resto da vida dele em cima do muro, curtindo o melhor de dois mundos, né, o que a psicanálise chama de solução de compromisso, né, ou seja, você não assume nada e tenta fazer um bem bolado ali para curtir o melhor de dois mundos sem abrir mão de nada, digamos assim, né? Então eu acho que o masculino hoje ele se coloca nesse lugar, né, de covardia existencial, de não se posicionar, né? Então eu acho que o existencialismo foi subvertido pelo masculino ou pelo homem contemporâneo. Por quê? Porque ele chega e fala, realmente, gente, vamos revolucionar as categorias, vamos emancipar todo mundo e papapá. E no final ele não assume nada, né? Então a parte de existir ele não assume, tá? Ele só fala da desconstrução, né, que o existencialismo traz. Então ele aproveita o que é conveniente, o que serve aos propósitos dele. Na parte de assumir-se existencialmente diante do mundo e se responsabilizar pela sua própria existência, como é uma coisa muito, né, lembrada aí pelo Sartre, né? Tipo assim, é uma responsabilização, né, o existencialismo. Essa parte os homens eles cortam, né? Assim, porque daí não é legal, né? Aí vai ter que abrir mão de um monte de coisa, né? A gente vai ter que encarar muita coisa. Aí não, né? Aí a gente corta. Enfim, né? Essa parte a gente não quer, né? Então os homens eles desconstroem coisas que são convenientes e não assumem nada também quando não lhe é conveniente. Então isso acho que é a primeira coisa que eu teria a dizer sobre o masculino, né? Que o homem é uma ausência, né, gente? Então assim, o masculino hoje, o que o masculino hoje é? É um tipo, nossa, né? Isso foi uma coisa que uma paciente trouxe uma vez, né? Ela fez um campeonato com as amigas para saber quem tinha o pai mais ferrado de todas, né? Então, nessa história do pai mais ferrado, tinha lá pai que abusava da mãe, que batia na mãe, tinha o pai ausente, tinha o pai que sumia, tinha o pai que abusava sexualmente. Então, assim, você tem um pai que, né, ele vai destruindo a paz familiar, vai violentando, vai traumatizando, vai abusando, enfim, que só aparece quando precisa para pedir dinheiro e por aí vai. Né? Ou seja, o homem ele só aparece para fazer merda, né? Assim, para destruir, para dar problema, para espezinhar a coitada da pessoa, da filha no caso, né? Assim, sem falar dos homens também que, enfim, também não tem nem às vezes palavras para se expressar e definir o que eles viveram com os próprios pais, né? Então a gente tem aí nesse cenário, um cenário de terra arrasada que eu chamo de ausência do masculino, né? Então isso seria a primeira parte, tá? Vamos para, né, a segunda parte agora, que eu gostaria de falar sobre, né, o meu texto que eu falei sobre o masculino. Nesse texto, gente, começa falando sobre um personagem da mitologia que eu acho bem interessante, que chama Percival. E eu acho que ele seria um referencial interessante para a gente ver a questão do masculino. Por quê? Para começar, né, a história de Percival se inicia num lugar chamado Gás da Floresta.
Então acho que essa referência já é interessante, né? Assim, e eu gostaria, né, já puxando esse gancho da Gasta Floresta, de falar assim que já me veio à mente aqui uma associação interessante com a personagem Perséfone, né, que também, de certa forma, estava lá vagando num campo florido, papapá, né, meio que viajando numa inocência, né. Então a gente tem o feminino inocente e o masculino inocente aqui em Percival vagando pela gasta floresta, né, falando com os pássaros, curtindo a natureza. E ele vivia nessa gasta floresta, a gente vai perceber. Por quê? Porque a mãe dele isolou ele lá, né, meio que num exílio. Né, e aí a gente vai descobrindo aos poucos por que ele estava lá. Né. Então a mãe dele é um personagem chave, fundamental na história de Percival. Primeiro, por quê? Porque o Percival ele vai encontrar um bando de cavaleiros no meio, atravessando a gasta floresta. E ali ele vai, curiosamente, se aproximar, ele vai achar, ele vai ficar assustado, ele vai falar, que é isso? Né? São anjos. Ele vai ficar assustado com aquilo ali. E ele vai ficar também encantado e ele vai querer ser um cavaleiro. Aquilo vai entrar na cabeça dele como uma ideia fixa e ninguém vai tirar mais. Né? E aí ele vai, depois de, né, conversar com aqueles cavaleiros, ele volta para casa, ele conversa com a mãe dele e fala, mãe, né, achei anjos na floresta, né, personagens inteiramente novos, ele estava assim, encantado. E quando ele diz para a mãe que ele quer ser um cavaleiro, aí a mãe cai de costa, né, a mãe tem um treco, um piripaque. Por quê? Aí a gente vai entender, né, por que a mãe levou ele lá na gasta floresta, né? Por quê? Porque o pai havia, né, sido um cavaleiro, um dos cavaleiros mais destacados do reino dele. Né? E aqui eu vou fazer uma pequena citação que eu acho interessante sobre a história de Percival. Aqui é a história narrada pela mãe. Tá? Ah, infeliz que sou, belo filho! Eu supunha que havia conseguido manter-vos longe da cavalaria e que jamais ouviríeis falar dela. Nunca vos deixamos ver um cavaleiro. Teríeis sido cavaleiro, se tivesse sido do agrado do Senhor Deus que vosso Pai velasse por vós, bem como vossos outros amigos. Jamais houve cavaleiro de tanto valor quanto vosso Pai, e nenhum outro foi tão temido entre as ilhas do mar. Belo filho, podeis vangloriar-vos por não precisar ter vergonha da liagem dele, nem da minha, pois eu nasci de cavaleiro, dos melhores desse cantão. No entanto, todos os melhores caíram. Veja só, gente. Em todos os lugares vemos o infortúnio atingir homens probos, homens retos, né? Mesmo aqueles que se mantêm em grande honra e proezas. Os maus, os preguiçosos, os vergonhosos não caem de tão baixo que já estão. Todavia, os bons é que é preciso derrubar. Vosso pai, se não sabeis, foi ferido cruelmente nas pernas durante um combate. Ele nunca mais teve força para defender suas grandes terras, seu tesouro obtido por bravura. Tudo foi perdido e adveio uma triste pobreza. Então aqui, gente, a gente tem este retrato da terra arrasada. Ou seja, o pai foi derrubado em batalha, perdeu a potência, ele ficou, né, aleijado, vamos dizer assim. Mais para frente a gente vai percebendo que o irmão também seguiu os passos do pai, também foi morto em batalha. Então você veja só, né, essa mãe que teve o pai cavaleiro, o marido cavaleiro, o filho cavaleiro, todos eles morreram, todos eles ficaram incapacitados. O pai morre depois que o filho morre, de desgosto, vamos dizer assim. Então a gente tem um cenário tenebroso, pesado, negativo, né? Esse cenário onde os bons morreram, foram destruídos, só sobraram os covardes, né? Os oportunistas, os homens maus, vamos dizer assim. E aí qual que é a moral da história, né? A mãe de Percival, isso porque Percival não tinha nome, né? Ele é X, ele não tem uma identificação ainda, isso é muito interessante, tá? E a mãe coloca ele naquela floresta para ele nunca descobrir o que é um cavaleiro, olha só. Né? Então a mãe já vai mudando, moldando a realidade do filho. Né? Ela coloca ele numa gasta floresta, né? Ou seja, numa,
natureza decaída, né? Numa natureza meio, né, decadente, vamos dizer assim. Eu acho que a própria mãe já é um retrato dessa decadência. E ela vai então lutar para que o filho não siga o mesmo caminho, ou seja, para que o filho não seja um cavaleiro. E olha o que aconteceu. Aqueles cavaleiros cruzam e ele decide então fervorosamente ser um cavaleiro. Olha só, que trágico, né, gente? Então, quem está acostumado com percurso terapêutico já imagina que isso é provavelmente um retorno, né? Um retorno de algo que foi reprimido, claro, pela mãe, não foi pelo Percival. E aí a gente tem uma repetição de uma história, né? Dentro dessa repetição, eu acho interessante perceber isso, né? Que a mãe tenta evitar uma desgraça maior, tenta preservar o que ainda resta de vida para ela, né? Que é o último filho. Então esse esforço, gente, não é um esforço à toa, não é um esforço aleatório, né? Então a gente pensando hoje, né, os pais que mimam os filhos, os pais que super protegem os filhos, eu acho que essa mãe do Percival é um retrato bem claro dessa mãe super protetora, dessa mãe ferida, dessa mãe, né, vamos dizer, também sequelada pelos acontecimentos da vida e que vai tentar, através do filho, fazer uma redenção, né? Uma proteção, né, dessas dores maiores que ela já sofreu e que Percival nem imagina, nem sente, nem sabe, né? Então eu acho muito legal quando existe uma comunicação mãe-filho, né? Onde a mãe pode explicar para o filho por que ela criou aquele cenário no qual ele nasceu e para ele era o mundo, era tudo que ele tinha, né? Então ele estava ali naquele cenário alienado, infantilizado, isolado, né? E para ele aquele mundo era tudo. Mas só que esse mundo artificial, esse mundo isolado, super protegido, acabava mantendo ele numa espécie de infância perpétua, né? E esse lugar, eu acho que é um lugar assim, muito típico do masculino atual, né? Uma espécie de prisão de uma infantilidade eterna. Aqui eu vou citar uma outra passagem desse capítulo que eu escrevi, por enquanto ninguém vai ler, né? Mas enfim, eu vou trazendo para vocês aqui através dos vídeos, tá, gente? Essa citação é da Bell Hooks, tá, gente? O fato de que Jacó pôde se apaixonar, ela falando sobre Jacó da Bíblia, tá, gente? O fato de que Jacó pôde se apaixonar mostra que um certo grau de crescimento psicológico aconteceu enquanto ele realizava sua jornada pela natureza selvagem. Até então, a única mulher em sua vida tinha sido sua mãe. Enquanto um homem permanece num estágio de desenvolvimento psicológico em que a mãe é a mulher mais importante para ele, ele não pode amadurecer como homem. O eros de um homem, sua capacidade de amar e de se relacionar, deve ser libertado do apego à mãe. Deve ser capaz de se estender a uma mulher que seja sua contemporânea. Do contrário, ele permanece uma pessoa exigente, dependente e infantil. Isso aqui é uma citação de John Sanford, citado pela Bell Hooks na obra dela Tudo sobre o Amor. Então, indo aqui, né, para a nossa terceira parte, né, e já pegando esse gancho do homem infantilizado que a Bell Hooks traz, né, que muitas mulheres acho que já conhecem, né, principalmente quando conhece a sogra, né, ou quando percebe que o pretendente, ou sei lá, né, o amigo, enfim, é uma pessoa que foi muito mimada, muito cercada, muito protegida, né? Essa pessoa, a gente já imagina que ela vai dar muito trabalho para futura namorada, né? A gente meio que já sabe disso, assim, né? Então acho que a mulherada também já sabe, né? Quando vê um cara que tem uma sogra muito possessiva, muito super protetora, né? Que faz tudo pro cara ali, né? Meio que já sabe que o cara vai meio que projetar nela, vai terceirizar para ela essa função materna. Então ele, na verdade, ele nunca vai desmamar da mãe, né? Assim, ele vai perpetuar isso através das futuras relações amorosas dele. E aqui Bell Hooks faz uma convocação à emancipação masculina, tipo assim, pelo amor de Deus, né? Vamos evoluir esses homens aí, senão a gente tá lascado, né?
Então a gente vai percebendo que tem aí um problemão, né? E o legal de Percival assim, é essa, essa coisa do Percival, dessa determinação dele, eu acho muito positiva, né? Apesar de que a mãe desmaia, né? Na hora que ele vai embora, ele fala, ó, eu vou de qualquer jeito, você não vai me parar aqui. Acho isso muito interessante, né? Ou seja, uma vontade de ser algo, né? Ser um cavaleiro, no caso aqui do Percival. Ele não vai medir esforços, ele não vai negociar isso. E aí a mãe começa a pressionar e a mãe chega um momento que ela desmaia na frente dele, tem um treco e ele parte, mas ele mantém essa culpa dentro dele de ter visto a mãe desmaiada. E ele sempre vai pensar em como retornar a Gasta Floresta para ver como é que está a mãe. Então essa culpa sempre fica no horizonte dele. Mas ele não se deixa levar por essa culpa. Então, um primeiro ponto que eu trago, né, para os homens aí principalmente, né, que tem uma situação dessa, e isso não é muito incomum, tá? Que é o quê, né? Toda vez que você demonstra um ímpeto, uma vontade de fazer alguma coisa, você vê que seus pais vão se tornam uma espécie de resistência, freio de mão, não quer que você se arrisque. Quer que você siga um caminho seguro, um caminho que eles seguiram, um caminho que pá, pá, pá. Aí a gente tem esse impasse que eu chamo de adulteração da vida, né? Onde a pessoa fica ali tentada a fazer os pais felizes, onde a mãe, sei lá, começa a passar mal, né? Ficar doente quando o filho quer sair de casa, quando o filho quer seguir para uma outra, ou quando quer casar, arrumar uma namorada, ou estudar longe. Ah, então faz uma faculdade aqui na mesma cidade. Ah, para que sair de casa, pagar aluguel, se tem um quarto sobrando, aquela coisa toda. Então, existe sempre essa coisa do filho ser uma espécie de tampão das faltas maternas. Né? E aí fica essa situação complicada, doente, parada, né? Por isso chama gasta floresta. Né? Então, eu acho que isso aí é uma situação super interessante, super comum. E o Percival já traz essa coisa, né, da manipulação materna para prender, aprisionar o filho naquela situação meio morta, meio deprimente, meio negativa. Né? Então, uma das primeiras cenas que eu trago aqui para vocês, então, gente, é que assim, né, o masculino muitas vezes ele vai ficar infantilizado, aprisionado, né, essa citação da Bell Hooks toca num ponto que é muito verdade, que a maioria das mulheres já sabe, já percebeu, já vivenciou isso na vida, de que grande parte do masculino que é insuportável, ele é infantilizado e muitas vezes por conta de uma relação com a mãe muito regredida, muito travada, muito complicada, né, como a situação do Percival traz. Né? Então é quase que assim, é quase que se eu quiser seguir a minha vida, eu vou ter que matar minha mãe. Né? Quase isso. Ali no Percival praticamente é isso, né? Fica no ar que ela morre. Né? E muitas vezes as pessoas emocionalmente estão colocadas nesse eixo, né? Nessa rota de colisão com os pais. Então, por isso que, por exemplo, as pessoas vão sair do armário, né? Realmente é um problemão, porque entra em rota de colisão direta com o ideal do pai ali, com relação ao filho. Né? Então, essa coisa de existir e que o existencialismo traz também, na citação que eu coloquei lá da Simone, é muito complicado, né? Porque ela nos coloca em rota de colisão com o mundo, com as coisas como elas são, né? Com as tradições, com as expectativas dos outros sobre nós e por aí vai. Né? Então isso eu acho que é uma primeira coisa que eu gosto de contextualizar. Né, gente? Olha como o masculino infantilizado, ele não está ali infantilizado porque ele quer. Né? Muitas vezes ele é colocado ali já desde o início da vida por uma mãe ferida, né? Por uma mãe que foi magoada ou fraturada ou violentada por uma situação do mundo. Essa situação do mundo que eu citei, que a mãe fala, eu acho que é um bom ponto de partida também, tá? Então isso seria, vamos dizer assim, a última parte que eu traria aqui, né, dessa reflexão. Pretendo continuá-la, né, para falar mais sobre isso, e principalmente sobre as mitologias
aí fazer aquele paralelo que eu levantei aqui, né, que eu achei muito boa, da mitologia do Percival com a mitologia da Perséfone. E fazer um paralelo, por quê? Porque a minha ideia aqui nesse vídeo, falando sobre o masculino, é tanto trazer o meu capítulo ejetado, quanto também falar do desenvolvimento amoroso. Tá? Então, uma das minhas propostas aqui no canal, no meu canal do Instagram, na minha vida terapêutica, é tentar proporcionar e fomentar relações amorosas mais equilibradas, mais legais, mais, enfim, como a Bell Hooks fala, que nos propiciam um crescimento existencial. Então eu acho que a partir daí, né, o masculino pode sim ser um ótimo canal de crescimento existencial para as mulheres e vice-versa, né, gente? Então, que a gente consiga, né, se ajudar nesse percurso existencial que é a vida. Então, lembrando lá da citação da mãe do Percival, né, de que o mundo tá uma bosta, que os maus ganharam, né? Eu gostaria de falar um pouquinho sobre as causas, né, dessa regressão masculina. Né? Então, por que o masculino ficou tão regredido, tão acovardado, tão ausente, né, neste momento que a gente vive? Né? Então, uma das causas que eu vou trazer para vocês é o seguinte, né? Nesse meu capítulo eu faço isso, né? Que seria fazer uma espécie de reconstrução histórica do desenvolvimento da guerra. Né? Porque os pais ali, o pai do Percival era um cavaleiro. Então eu acho que o tema da cavalaria, da guerra, dessa vida bélica com o masculino, eu acho que é muito importante. Eu acredito que uma das grandes causas, já vou entregar aqui logo, né, dessa regressão masculina é o desenvolvimento tecnológico da guerra. Então a guerra, as armas, né, as formas de destruição do outro se desenvolveram de uma tal forma que hoje a pessoa não precisa estar nem no campo de batalha para matar todo mundo. Né? Então assim, o cara apertou um botão, não sei aonde, ele vaporiza meio mundo sem dar as caras, sem ver o inimigo face a face. Onde que isso começou? Né? Eu cito a Batalha de Omdurman, né, dos ingleses, lá no século XIX. O Winston Churchill estava lá cobrindo como jornalista esta guerra. Ele fala, nossa, que coisa, parecia um evento de, sei lá, domingão à tarde. Assim, né? E nessa grande batalha, né, os exércitos se organizando, as cavalarias, aquelas milhares de guerreiros se organizando. Do lado inglês só tinha artilharia, né? Os soldados nem suaram, né, digamos assim. Então o resultado dessa batalha, olha só, gente, 50 mortos do lado dos ingleses e 12 mil mortos, né, do lado dos inimigos, das tribos lá que eles estavam enfrentando na época. Essa guerra vai desembocar num retratinho que eu sempre coloco, né, quando eu falei do colonialismo e tal, do rei Prempré, se curvando, se ajoelhando para os ingleses. Né? E eu acho interessante essa imagem, tá, gente? Para mostrar o seguinte, né? O que está acontecendo ali. Se o rei Prempré fala assim, ó, vai todo mundo pra merda, eu não vou me curvar, eu quero que se exploda vocês aí. O que vai acontecer com ele? Vai ser vaporizado. Entendeu? Então eu acho interessante um pouco essa coisa da coragem existencial, do existencialismo, sei lá, do século XX, né, que vai falar, principalmente os filósofos, né, que vai falar assim que a gente precisa assumir a responsabilidade pela existência, sem perceber que, putz, agora você tem uma artilharia pesada apontando para você, falando assim, e aí, meu? Né, você vai questionar a gente, você lembra do conflito com a mãe do Percival. Agora imagina que a mãe do Percival é o general inglês com artilharia pesada apontada para você, falando, e aí, meu? Né? Você tem certeza que você vai negar aí a nossa proposta para você de vida? Né? Foi nessa batalha que inventaram e testaram a tal da bala Dum-Dum lá, que vocês lembram da máquina mortífera, que fura colete, aquela coisa toda. Então imagina que aconteceu nessa batalha, né, gente? Já dá para perceber, né?
Então foi uma carnificina total, né? Então assim, no final das contas, essa coisa da coragem, ela foi aniquilada, né? Não tem como a pessoa ser corajosa quando você tem uma metralhadora automática apontada para você. Como é que você vai ser homem? Né? Seja homem, né? Ou seja homem, né? Como é que você vai ser homem diante de uma artilharia pesada, né? Que vai te destruir a quilômetros de distância? Então, né, diante do desenvolvimento técnico da guerra, a gente elimina a coragem. A gente destrói qualquer possibilidade de resistência, de questionamento. Então, o que Percival pôde fazer com a mãe dele, ir embora, né, hoje, né, pouca gente consegue. Por quê? Porque se eu questiono essa ordem, né, eu serei massacrado. Não vai ter nem chance. Então, essa submissão do rei Prempré, ele já é um prelúdio de todos nós, tá, gente? Porque essa máquina de guerra colonialista hoje está apontada para nós aqui, né? Os pobres, os terceiro mundo, aí, quem precisa trabalhar para ganhar dinheiro. Você vai questionar o seu chefe, sabendo que ele pode te demitir, e você vai poder cair aí numa situação de não ter onde cair morto, não ter como pagar as contas, tá entendendo? Então a artilharia apontada sobre nós é muito assimétrica, é muito desproporcional. Então eu falo que hoje, para você sobreviver, você tem que ser tipo um vietnamita, né? Um Vietcong, você tem que se esconder, a guerra de guerrilha, né? Então por isso que no meu livro, no segundo volume, eu vou desenvolver um novo padrão de identidade, tá? Para nos dar recursos e formas de questionar essa hegemonia, essa batalha assimétrica, para que a gente consiga existir, né? Para que a gente consiga questionar, se impor de uma outra forma, que a gente não dê as caras em campo aberto para essa artilharia, né? Então eu acho muito ingênuo o existencialismo quando ele propõe uma responsabilidade, uma coragem, né, de ser a si mesmo diante da incerteza, do infinito, da indeterminação do mundo, quando na verdade a gente tem uma artilharia pesada aí apontando para nossa cara, né? E se você der as caras aí nesse campo aberto, que é o que a gente chama de individualismo, né? Ou seja, você não tem mais nada para te proteger, né? Você é você. Quem que é a sua ancestralidade? Ninguém, né? Ninguém sabe quem que é o pai, ninguém tem o nome do pai, tá todo mundo perdido. Ninguém tem herança, ninguém tem uma comunidade ativa que te proteja, né, dos grandes interesses corporativos que estão apontados para você. Então o individualismo nos deixa sozinho em campo aberto contra a artilharia inglesa. Olha só, essa é a posição do individualismo. Então, gente, né, onde vai ter o masculino dentro desse cenário? Né? Claro que não vai ter nada. É só grilo mesmo, né? Só, né, vazios. Todos os homens fugiram, né? E não os deram as caras. E quem está aí quer estar do outro lado da artilharia, quer estar fuzilando os outros, né? Ou seja, quer ter a verdade ao lado deles, quer ter uma cadeira, um nome, uma autoridade, uma patente, e por aí vai. Ou seja, todo mundo quer, né, um lugar de proeminência sobre os outros. Todo mundo quer ser o general inglês que submete os outros. E isso eu chamo de identificação com o agressor. Então hoje o que resta ao masculino é se identificar com o agressor. Aquele que o violentou, aquele que territorializou, aquele que destruiu suas oportunidades, suas opções existenciais. Então, continuando, né, falando sobre a guerra, por exemplo, bom, a Primeira Guerra foi chamada, vejam só, de a guerra para acabar com todas as guerras. E a gente sabe que não acabou nada, né? Milhares de pessoas morreram lá. Quem assistiu Nada de Novo no Front sabe do que eu estou falando, né? Então, assim, a guerra ali não acrescentou nada na vida daqueles jovens, muito pelo contrário, sequelou um monte. E aí é só você digitar Shell Shock no YouTube, você vai ver os primeiros traumatizados de guerra. Nossa, Paulo, o trauma de guerra começou naquela guerra? Não. Muito provavelmente começou no Terceiro Mundo, nas colônias, século XIX. Então,
Mas claro, ninguém estudou, por quê? Porque né, os traumatizados devia ser tudo pobre, preto, índio, sei lá. Então, aí, quando as armas miraram para a nata da juventude inglesa, olha só, né, a gente começou a estudar o trauma, e mesmo assim muito pouco, por quê? Porque isso batiu ao moral da tropa. Então, eles proibiram de falar esse termo, né? Pararam todas as pesquisas. Então, nada de estudar trauma, que é isso, né? Então, a galera que estava sequelada foi invisibilizada, veja só, né? Então, gente, o que é essa tecnologia, essa coisa toda, ciência, olha só que legal, né? Trabalhando arduamente para vaporizar pessoas no campo de batalha, que é o que chama de né, vamos dizer, tecnologia voltada para a covardia, para o genocídio. O que isso gerou, né, no final das contas? Gerou uma multidão de acovardados, né, de pessoas que não querem assumir de jeito nenhum seus desejos, suas vontades, sua preferência existencial, vamos dizer assim. Vou deixar aqui só para finalizar, tá, gente? Então, esse aqui eu tirei do Charles Eisenstein, falando da gramática da guerra, tá? Então, a guerra se tornou também um modelo de pensamento, tá, gente? Então, ele vai colocar aqui, ó, assim como a guerra ao crime, a guerra contra as drogas, guerra às ervas daninhas, guerras ao terrorismo, guerra aos germes nos mostraram, as causas nem sempre são lineares. Criminalidade, drogas, pragas, terrorismo podem ser sintomas mais profundos de uma desarmonia sistêmica. Solo pobre atrai ervas daninhas, o corpo degradado oferece um ambiente favorável para os germes, a pobreza alimenta a criminalidade, imperialismo convoca resistência violenta, alienação, desesperança, perda de sentido e a desintegração da comunidade estimula os vícios em drogas. A guerra é baseada em um tipo de reducionismo. Ela reduz causas complexas, interconectadas, incluindo o observador, isso é muito importante, a uma simples causa externa, claro que nunca nos implique na cena, chamada o inimigo. Né? Então isso aqui muito comum hoje em dia. Né? Então a gente fala da guerra ao aquecimento global, guerra às drogas, guerra a um monte de coisa. A gente usa essa gramática de guerra para tudo, né? E isso resolve o que? Um total de zero, né, problemas das nossas vidas. Como última citação, né? Assim, eu poderia citar muito mais coisas, né? Mas vai ficar muito longo. Isso aqui é de uma citação do Bessel van der Kolk, no livro dele O Corpo Guarda Suas Marcas, um livro excelente. E ele trata veteranos de guerra. Isso aqui é um relato de um veterano de guerra, tá, gente? Terminado o tempo de serviço, Tom deu baixa com honras e tudo o que desejava era esquecer o Vietnã. Aparentemente foi o que fez. Matriculou-se numa faculdade de Direito, aproveitando os benefícios garantidos por lei para veteranos de guerra. Depois da formatura, se casou com a namorada do colégio, com quem teve 2 filhos. Incomodava a dificuldade de experimentar uma afeição real pela esposa, ainda que as cartas dela o tivessem mantido vivo da loucura da selva. Simulava levar uma vida normal, na esperança de que, procedendo assim, conseguiria voltar a ser um homem que havia sido. Tinha um escritório bem-sucedido e uma família aparentemente perfeita, como a dos comerciais de margarina, mas ele percebia que nem tudo estava normal. Por dentro sentia-se morto. Então, acho muito importante essa citação para falar assim, qual seria o ponto final de toda essa história, né, gente? Da máquina de guerra, do desenvolvimento tecnológico, da vaporização de pessoas no cenário de guerra, de como a guerra e esse contato com a indústria bélica vai tornando a experiência da guerra uma coisa sem representação possível, né? Uma coisa que traumatiza o corpo, uma coisa que não tem uma elaboração, não é uma iniciação masculina como era antigamente a guerra. Né? Então, na época do Sócrates, se vocês não sabem, mas Sócrates foi um veterano de guerra. Agora imagine o que seria de Sócrates se ele tivesse participado de uma guerra atual. Né? Não sobraria nada, não teríamos os diálogos, provavelmente. Né? Então eu gostaria de fechar esse vídeo dizendo assim, olha gente, a guerra hoje não ajuda nenhum homem a amadurecer. Muito pelo contrário, destrói o cara por dentro, mata ele por dentro. E aí acaba de vez com o resto também. Por quê? Porque esse pai vai também passar para os filhos
essa herança de trauma, de destruição interna, de morte interior. E olha o que a gente tem então, né, gente? Uma sequência de destruição, como se fosse um efeito bola de neve, destruindo as futuras gerações. Então, eu gostaria de deixar esse primeiro vídeo, um questionamento sobre, né, a ausência do masculino, e explicando para vocês um pouco da onde que isso veio, né, e por que estamos nesse pé atualmente. Vou continuar nos próximos vídeos, tratar sobre essa questão que eu acho impressionante e muito interessante. Um abraço, gente, e até a próxima.